Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios 16, dando continuidade mais um domingo à nossa série de mensagens no livro de Provérbios pela manhã. E nós vamos aos 2 versículos da sequência daquilo que nós falamos no domingo passado. Provérbios 16, nós vamos fazer a leitura dos versos 19 e 20, meus irmãos. Esta série tem como tema sabedoria para a vida. Temos procurado ouvir a voz do Senhor através do livro de Provérbios. E a nossa oração na manhã de hoje é que Ele nos fale um pouco mais ao coração, nos traga maior entendimento da sua vontade para a nossa vida. Diz assim, portanto, Provérbios 16, 19 e 20. Melhor é ser humilde, de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Amém. Título de nossa mensagem dessa manhã: a sabedoria que guia o coração. A sabedoria que guia o coração. Uma das coisas mais fáceis de serem ouvidas e talvez uma das mais comuns de serem ouvidas, falada por muitas pessoas, não é algo raro de ser escutado, mas algo um tanto comum. E às vezes as pessoas elas expressam o quanto elas se deixam ser guiadas pelo próprio coração. Elas dizem: eu deixo que o meu coração me guie. Já ouviu isso? Eu deixo simplesmente que o meu coração me dirija os passos. Em meio a tantas possibilidades, em meio a tantas circunstâncias nas quais eu sou desafiado a dar uma resposta, a tomar uma decisão, e quando eu não sei exatamente para onde ir, então eu deixo que o meu coração fale, que ele me aponte a direção, que ele me guie. Eu já ouvi isso algumas vezes, as pessoas falando assim. Elas estão muito seguras, ao que parece, em algum momento, sobre essa maneira de pensar, de se deixar guiar pelo próprio coração. Mas uma pergunta que se faz, acredito eu, importante ser elaborada aqui, é que se elas estão sendo guiadas pelo coração, afinal, quem está guiando o coração dessas pessoas? Se o coração guia a mim ou a você, quem está guiando o nosso coração? O que está guiando o nosso coração? Meus irmãos, quando nós nos permitimos ser guiados pelo próprio coração, e coração aqui não é o órgão que bate dentro do nosso peito, e tomara que ele continue batendo mesmo por muito tempo, não é verdade? Mas o coração aqui é o homem interior. É aquilo que é mais profundo dentro de nós. O eu. Quem nós somos profundamente. Quando nós nos permitimos, portanto, sermos guiados pelo próprio coração, a verdade é que nós estamos correndo sérios e grandes perigos. Sérios e grandes perigos. E nós sabemos disso enquanto multidões não sabem. Nós sabemos porque Deus nos diz isso. Ele diz que o nosso coração é enganoso. Então, se o coração humano é um coração enganoso, frágil, débil, vacilante, que segurança nós teremos então se deixarmos a guia da nossa vida, de nossas decisões, a direção que nós devemos tomar,
Que segurança nós teremos se simplesmente nós deixarmos que o nosso coração nos dirija aos passos, nos aponte a direção? O texto que nós temos nessa manhã diante de nós, ele nos mostra como identificar um coração que, ao contrário de ser guiado por si mesmo, se permite ser guiado pela sabedoria de Deus. E nós precisamos que o nosso coração seja guiado pelo próprio Deus, guiado pela sabedoria do Senhor. Nós temos 2 versículos que nós lemos aqui nessa manhã. Nosso tempo é um tanto curto. Então eu quero olhar com você para esses 2 versículos e, olhando para eles, perceber, extrair daqui alguma lição, alguma afirmação que nos ajuda a identificar um coração que não é guiado por si mesmo, mas que é guiado pela sabedoria de Deus, que é guiado segundo o pensamento de Deus. O verso 19 que nós lemos diz que melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo, aquilo que se conquistou da batalha, aquilo que se adquire, dividir isto com os orgulhosos, os soberbos. Note você que, em contraste com aquilo que foi dito no versículo imediatamente anterior, que nós falamos no domingo passado, o versículo 18. O versículo 18 diz que a soberba, ela precede a ruína, a altivez de espírito, o orgulho, ele é o prenúncio da queda, é o prelúdio do tombo. Então o versículo 18 está revelando o homem cujo coração é um coração dominado pela soberba, é um coração altivo, soberbo. O verso 19 diz que é melhor ser humilde de espírito. Então, em contraste com o que o versículo 18 diz, falando sobre essa soberba que prenuncia, que antecede a ruína, o versículo 19, ele está nos assegurando que a humildade de espírito, a humildade de coração, é como um caminho mais excelente, é como um caminho melhor. E nós falamos um pouco sobre andar no caminho no último domingo. A humildade de coração, a humildade de espírito é então um caminho mais excelente pelo qual nossos pés devem percorrer. E seguindo então a ideia do autor aqui, em contrário à recompensa do orgulho no verso 18, que é a queda, ao contrário do que diz o verso 18, que a recompensa, que aquilo que vem como resultado de um coração orgulhoso é a decadência, é o caos, é a dor, é a tristeza, é a ruína, fruto de suas decisões e das direções tomadas. O verso 19 nos apresenta um caminho excelente e que nos informa, nos faz saber que há uma recompensa muito melhor para aqueles que mantêm, sustentam e desenvolvem um espírito humilde. Então, os homens soberbos, altivos, orgulhosos, eles tendem a olhar sempre de cima para baixo. Eles se acham num patamar mais elevado, num andar de cima, e eles olham para outras pessoas como quem olha de cima para baixo. Essa imagem ilustra a pessoa orgulhosa, olhando para os humildes com desprezo, olhando para os pequenos com desprezo. Então note você, veja, aqui, o orgulho, ele motiva a injustiça. O orgulho, a altivez de espírito, o orgulho, a altivez de coração, ela motiva, é como um impulsionador, é um motivador, é um instrumento de propulsão, é como um motor que move os homens na prática de injustiças, as mais diversas. E aqui Salomão, ele não apenas, meus irmãos, notem vocês,
Não apenas ele nos leva a pensar, a refletir sobre como nós devemos nos afastar de pessoas assim. Como nós devemos manter uma distância de segurança de homens cujo coração é um coração soberbo, altivo, orgulhoso. De alguém que sempre se vê acima e sempre olhando para os mais próximos, como quem olhando de cima para baixo. Salomão, ele não apenas está nos ensinando como manter uma distância de segurança de tais pessoas, elas são bastante destrutivas. Mas ele ainda fala sobre como é valioso, como é precioso nós mantermos um espírito humilde. Ainda que homens orgulhosos estejam à nossa volta, ainda que pessoas orgulhosas estejam ao nosso derredor, Ele está nos incentivando a mantermos um espírito humilde, a não nos rendermos. Esse é um princípio muito valioso para nós. Porque às vezes nós queremos, como uma resposta de um coração que é enganoso, nós imaginamos que talvez o caminho seja tentar nos igualar àqueles que talvez se comportem de forma orgulhosa, altiva ou não adequada ao Evangelho. E mais ou menos é aquela coisa de alguém que diz assim, sabe de uma coisa, eu acho que o certo é o fulano mesmo que está pensando e falando e fazendo exatamente assim. E parece que a injustiça ou aquilo que não é bom, não é ético, não é moral, não é agradável, parece que às vezes isso funciona como um imã querendo nos puxar para essa direção. Ao contrário desse pensamento, Salomão está nos animando a permanecermos no nosso lugar. Ainda que pareça atraente a postura e a conduta e a maneira de pensar de pessoas que estão perto de nós, mas conhecendo de fato qual é a vontade de Deus. E ainda que pareça que permanecer nessa vontade, ainda que pareça que a preservação de um coração humilde, de um espírito humilde, simples, pareça nada vantajoso, nada lucrativo para nós, pareça que ao invés de ganharmos alguma coisa, nós estejamos exatamente num processo de perda contínua. Mas ainda assim, que essa seja a aparência da coisa, Salomão está dizendo, é muito mais valioso, é muito melhor. Na verdade, você deve manter esse espírito humilde. Esse é um caminho muito mais excelente, é um caminho muito melhor que nós devemos perseverar por ele. A injustiça, em todos os graus, ela precisa ser punida, disciplinada. E Deus, o grande juiz de toda a terra e céu, Ele certamente exercerá julgamento sobre toda a injustiça. Ele é um Deus justo. E a justiça de Deus não deve nos amedrontar. Ele é um Deus sempre justo. E os seus filhos não devem temê-lo por causa disso, no sentido de ter medo dele. Mas o nosso coração deve expressar uma reverência santa diante dele. Isso é o temor que a Escritura diz que devemos ter. Olhar para o Deus justo e não temê-lo como que tendo medo dele, mas temê-lo como quem reconhece de forma santa como isso é bom em Deus. Cada coisa em Deus é muito boa. Cada aspecto do ser de Deus é muito santo. A sua justiça é santa. Deus é justo. E essa é a razão porque Ele pune a injustiça e porque Ele nos incentiva a permanecermos nela, na justiça, preservando o nosso caminho nela, ainda que nós vivamos num mundo de injustiças. E ainda que parece que a injustiça ela é premiada em detrimento do andar justo. Parece que o não ético, o não moral, tem sido premiado em nossos dias.
ao invés de uma postura ética, moral, justa. Nós devemos amar a justiça. E nós devemos nos esforçar, lutar, nos desgastar para promover essa justiça em todos os lugares e por todos os meios possíveis a nós. Agora observe você que há uma ênfase que Salomão coloca aqui nesse versículo. E a ênfase que Salomão coloca aqui recai exatamente nessa primeira palavra que está no versículo 19, melhor. Há uma ênfase aqui. Ele está, então, quando diz que melhor é ser, ele está estabelecendo um contraste importante entre o arrogante e o humilde. E ele está nos assegurando que este é um modo de vida muito excelente. Você lembra quando no Sermão do Monte, está lá no Mateus capítulo 5, nas consagradas bem-aventuranças que Jesus pronunciou. Nós amamos esse texto. Ele não é só bonito do ponto de vista poético. Ele é profundo do ponto de vista teológico. É uma síntese extraordinária de como Deus nos vê e como Ele quer que nós vivamos. E naquelas consagradas bem-aventuranças que Jesus pregou naquele monte, naquele dia, diante dos discípulos, de uma multidão de discípulos, de admiradores, de seguidores, Jesus começa aquela célebre pregação, um dos maiores sermões que Ele pregou. Dr. Martin Lloyd-Jones que o diga. Ele escreveu um livro gigante sobre o Sermão do Monte. Deve ter talvez umas 500, 600 páginas. É uma coisa assim, é um daqueles livros de ficar em pé. Você não precisa de apoio. Você põe ele em pé, você joga ele para o alto, ele cai em pé. E Jesus começa aquele sermão, aquele magnífico sermão da montanha. Ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito. Ao contrário do que muitos podem pensar, a humildade de espírito não é sinônimo de fraqueza. Quando os homens medem homens com homens e então eles dizem ser humilde de espírito diante dos homens é um sinal de fraqueza. E eles desprezam essa fraqueza. Eles rejeitam essa fraqueza. Eles dizem: não, você não pode ser fraco. Esse não é um mundo para os fracos. Esse é um mundo onde o forte vence o fraco. Onde os valentes derrotam os frouxos. Onde os que têm violência abatem os que são fracos. Então, fraqueza não é uma palavra que combina bem com a visão e a mentalidade desse mundo. Você não pode ser fraco. Há uma forma muito sutil de se dizer isso aos homens, aos meninos exatamente. Quando eles começam a crescer um pouquinho e talvez a gente já disse isso para o filho da gente quando era pequeno, mas saiba que isso é muito errado, isso não deve ser dito. E às vezes as pessoas dizem para os meninos: homem não chora. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Quando eu era garotinho, que eu começava a chorar por algum motivo, alguém dizia: pare, engula o choro, homem não chora. Mas nós sabemos que a verdade é muito diferente disso. Homens choram, e eles choram muito, nós choramos muito. Mas essa é uma forma sutil que esse mundo elabora de já começar a inculcar na cabeça dos meninos que esse não é o mundo dos fracos. Não é um mundo para pessoas de espírito pobre, de um coração fraco, humildes de espírito, ou pobres de espírito. É assim que está no Evangelho de Lucas. Os homens desse mundo olham para eles mesmos e eles dizem:
Se você quer sobreviver, seja forte. Você não pode ser fraco. Mas quando Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, Ele está dizendo que Deus não vê a fraqueza como os homens veem a fraqueza. Era sobre isso que Jesus estava falando naquele dia. O reconhecimento sincero, total da nossa falência espiritual se nos afastarmos de Deus. É sobre isso que ele estava falando naquela bem-aventurança. Não queira parecer forte diante do Senhor. Como talvez você queira, talvez nós queiramos parecermos fortes diante dos homens. Porque Deus se agrada daqueles que assumem a sua mais profunda fraqueza diante dEle. Bem-aventurados os humildes de espírito, os fracos. Deus olha para um coração fraco, Deus olha para um coração humilde, e sabe o que Ele pode dizer para alguém assim? Ele diz, é exatamente esse coração que eu quero. Eu gosto de pessoas assim. Eu me achego de pessoas assim. Isaías 57:7. Eu estarei com um homem fraco e abatido de espírito, quebrantado de coração. O salmista diz, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. Essa humildade de espírito, esse reconhecimento sincero, não uma falsa piedade, não um teatro de nossa religião, não uma encenação de que nós somos assim, tão espirituais e somos assim, sabe? Não! Mas uma sincera e uma total fraqueza do coração diante de Deus. Um reconhecimento sincero, pleno, total, de que nós somos fracos, pequenos. Um reconhecimento de que nós estaremos completamente falidos, arruinados, destruídos, se nos afastarmos de Deus. Você pensa sobre isso, você tem essa consciência dentro de você. Você já fez o exercício de se imaginar longe do Senhor, abandonando os seus caminhos, afastando-se de sua santa lei, desviando-se de sua palavra, deixando o seu culto, sua congregação, sua família, e vivendo uma vida talvez pior do que a que você viveu antes daquele dia de sua conversão? Você já pensou nisso? Que tal você pensar nisso agora? O que será de mim se eu abandonar tudo pelo qual eu lutei e por onde eu caminhei esse tempo todo até hoje? Eu já pensei nisso algumas vezes. Eu já pensei algumas vezes sobre esse tipo de coisa. Eu já pensei algumas vezes como seria a minha vida, deixando para trás a fé e as escrituras e a igreja e o evangelho, o ministério, e quem sabe tentando viver uma vida comum como todos os outros homens, como se a minha vida não fosse comum, não é? Ela é bem comum. Mas vocês devem estar entendendo. E eu comecei a tentar imaginar como seria a minha mente, o meu coração, exatamente tomando essa distância. E depois de algum tempo pensando sobre isso, eu cheguei a uma conclusão que eu preferiria que Deus me matasse antes disso acontecer. Eu preferiria mesmo que Ele deixasse a minha mulher sem um marido e os meus filhos sem o pai. Porque deve ser algo trágico para o nosso coração
profundamente desesperador pensarmos na possibilidade de vivermos os nossos dias longe do nosso Senhor, longe do nosso Deus, longe disso aqui, longe da sua palavra. Eu queria dizer a você, se você não tiver em seu coração a disposição de preferir a morte antes que isso lhe aconteça, então talvez você precise rever o seu cristianismo e repensar o que é a fé para você e o que significa o sacrifício de Jesus na cruz e tudo mais. Porque para a mente que foi redimida e salva, para o coração que foi redimido, essa mente, esse coração sabe muito bem o que é a vida debaixo do poder do pecado e longe da graça de Deus. E ele deve, então, diante dessa realidade, considerar que não há possibilidade para ele viver longe do Senhor. Essa humildade de espírito não pode se converter num orgulho do tipo, eu me orgulho de ser tão humilde. Seria uma loucura muito grande isso. Do tipo dizermos, eu tenho um santo orgulho de ser tão humilde, que só o fato de dizer isso já é uma loucura. Que dirá pensar e sentir assim. Essa humildade de espírito do que Salomão está falando, do que Jesus expõe isso num eco muito maior, fala de reconhecermos a nossa plena dependência do Senhor e como um presente da graça para estes bem-aventurados, Jesus diz, porque dos tais é o reino dos céus. O reino dos céus é o reino dos humildes de coração. Por isso Salomão ele está exaltando a humildade como uma virtude que deve estar em nós e deve permanecer em nós, e nós devemos lutar para que ela não seja fragilizada pela vaidade do nosso próprio coração. Um coração ou uma vida que é guiada pelo próprio coração não tem qualquer perspectiva de que seja uma vida que reflete de fato um coração humilde diante de Deus. Mas quando o nosso coração é guiado por Deus, quando o nosso coração é guiado pelo Senhor, então sim, nós podemos desenvolver essa virtude e viver nessa virtude graciosa. Ela é uma dádiva de Deus para os que temem ao Senhor. É melhor ser humilde de espírito com os humildes do que ter um lugar de pompa e de honras com os soberbos e os orgulhosos. Não queira se assentar ao lado dos soberbos, mas queira se curvar no pó junto com os humildes diante de Deus. Isso é mais excelente, é um caminho melhor. O diabo sabe como nós gostamos daquilo que é diametralmente oposto ao que Deus nos ensina para a felicidade da nossa vida, da nossa alma. Ele sabe como, Satanás ele sabe como mexer com a nossa vaidade. Satanás ele sabe como cutucar a vaidade do homem. Ele sabe como acender a chama da vaidade diante de nós. E nós precisamos estar atentos quanto a isso, irmãos. Porque ele sabe muitas vezes como chegar de forma sorrateira, nos induzindo, nos provocando a sentar em nosso coração um sentimento vaidoso, uma vaidade que vai nos tornando soberbos, orgulhosos. Que recompensa gloriosa, não? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque o Pai os presenteará com o reino dos céus. O reino dos céus. Em segundo lugar,
o versículo 20, nos fala sobre a garantia da felicidade, verso 20. O que atenta para o ensino acha o bem. Veja o que Salomão está dizendo. O que presta atenção, o que foca, o que se dirige, o que dá atenção ao que é ensinado, ele acha então o que é bom. E o que confia no Senhor, esse é o homem feliz, esse é feliz. Aqui está a garantia da felicidade. Felicidade para o homem, felicidade para os homens que vivem afastados de Deus, do temor de Deus. É algo que é buscado na satisfação daquilo que realiza, que atende às paixões da natureza que é inclinada ao pecado. Então os homens afastados de Deus, com uma visão mundana, eles querem a felicidade e então eles acreditam que a felicidade alcançada, o ser feliz, se torna uma realidade quando se satisfaz aquelas paixões, quando as paixões inclinadas ao pecado são satisfeitas dentro dele. E há tantas formas de fazer isso. Atender os apetites dessa inclinação da carne é o que gera felicidade, é assim que eles pensam. Essa felicidade, ela é muito ligada ao que toca as emoções dos homens. Então, ser feliz é quando as emoções são tocadas, quando as paixões, os sentimentos são tocados, e sente-se prazer. Mas a verdade é que isso termina numa felicidade superficial, passageira e frágil. É o estado de felicidade que muitas pessoas estão vivendo. Uma felicidade que é superficial, é momentânea, é passageira. Sabe, elas parecem tão realizadas, tão satisfeitas, tão plenas, quando elas estão assim, tendo aquilo que melhor toca as suas emoções, sendo colocadas para cima e vivendo um momento de êxtase, de prazer. Os homens chamam isso de felicidade. Quando eles são introduzidos por grandes provações e sofrimentos, quando eles se veem fragilizados no corpo, e quando eles percebem que as suas emoções se quebram como um copo de cristal, não há mais vestígio, não há mais resquício, não há mais o pó da felicidade que eles achavam que possuíam. Se vai, tudo termina. Eles são consumidos em desespero profundo, em angústia que os devora por dentro. É algo superficial, é algo passageiro, é efêmero. Na linguagem de Salomão, escrevendo ao Eclesiastes, o livro do pregador, é vaidade de vaidade. É algo passageiro. Mas não é assim quanto aquele que dá ouvidos ao ensino do Senhor. Salomão está dizendo que para aquele que ouve a voz de Deus, para aquele que dá ouvidos à voz de Deus, será que estamos dando ouvidos ao que Deus fala? Será que estamos ouvindo o que Deus diz? Será que nós estamos dispondo o nosso coração para atender às coisas que o Senhor está dizendo? E Salomão diz que para aquele que ouve o ensino de Deus, aquele que confia no Senhor, ele diz: esse é o homem verdadeiramente feliz, bem-aventurado. O Salmo de número 1, veja, ele começa exatamente nos dando uma mostra poderosa dessa verdade. Como o Salmo 1 começa? Ele diz: bem-aventurado o homem
que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Note, o verso 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aleluia. O homem bem-aventurado não é só aquele que deixa uma coisa, que deixa outra coisa, que não vai ali, que não vai acolá, porque essa é a ideia do verso 1. Você sabia que há uma porção, um percentual considerável do cristianismo evangélico que tem exatamente falado às pessoas apenas uma parte da verdade, e eles têm concentrado os seus esforços, suas energias em dizer aos homens que o ser cristão, o ser um cristão evangélico, um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, alguém que vive para Deus, é alguém que não faz isso, não faz aquilo, não vai para ali, não vai para acolá. É uma religião do não. Eu já pertenci a essa religião do não. Você também, não? Talvez. Parece que o cristianismo, ele em parte é reduzido a dizer às pessoas: o que é um cristão? E elas dizem: um cristão, um crente, ele não fuma, ele não xinga, ele não fica embriagado. Um cristão, ele não faz jogo de azar. E aí é um não, a religião do não, do não, do não e do não. Talvez essa seja a razão porque as pessoas lá fora que são alcançadas por esse tipo de evangelização, quando elas ouvem sobre o ser cristão dessa maneira, elas olham e dizem: essa é uma vida muito chata, tudo é não, essa é uma vida muito careta, eu não consigo me ver vivendo essa vida, eu não consigo me achar nesse contexto do não, tudo é não, tudo é não. Eu vivi nesse tipo de religião. Parece que é sobre isso que o salmista está falando no verso 1. O homem que é muito feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Há uma ênfase em não fazer essas coisas ou viver no curso dessas coisas. E sim, o cristianismo é uma religião que diz não com respeito àquilo que não agrada a Deus. Mas veja você, o versículo 2 do Salmo 1 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Cristianismo não pode ser restringido a uma religião do não, mas cristianismo precisa ser uma religião do prazer em Deus. Antes o seu prazer está em Deus. O seu prazer está na lei do seu Deus. O seu contentamento está em Deus. Você não pode separar Deus da lei de Deus, a palavra de Deus, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai. E sai de onde? Sai de dentro de Deus, da boca de Deus. Então, o cristianismo é uma religião de prazer, de felicidade, de contentamento, de satisfação. Mas nós já descobrimos. E se você não descobriu isso ainda, amigo, é porque você não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, Filho de Deus, ainda. E se você é uma pessoa aqui hoje que não descobriu essa verdade porque não teve um encontro pessoal com o Filho de Deus, então Ele chama você a vir até Ele, a crer nele nessa manhã. Deus quer que tenhamos prazer nele, alegria nele. Deus é uma fonte de alegria para os seus filhos. Sabe por que os homens erram toda vez que procuram a felicidade, a alegria longe de Deus?
Eles tentam compensar isso de tantas formas: festas, drogas, bebedice, sexo, vida fútil. Não sou de ninguém, ninguém é meu, sou de todo mundo. No fim, é uma desgraça total. Sabe por que eles estão procurando a felicidade e compensar tudo isso de tantas formas e em tantas direções equivocadas? Porque eles não podem encontrar isso em Deus. E é somente em Deus onde há plenitude de alegria. Salmo de número 16, digo. Veja o que Davi escreveu sobre isso. Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Onde está a alegria plena? Onde o homem pode achar a felicidade plena, total? Davi está dizendo: na presença de Deus. E é para lá que Salomão está dizendo para nós irmos. É nessa direção que ele está dizendo que nós devemos olhar e caminhar na direção, porque o que dá ouvidos ao ensino, ao que Deus diz, aquele que confia em Deus, esse encontra a felicidade. Não há dúvida alguma de que essa felicidade se fundamenta em algo muito mais excelente, em algo durável, em algo profundo. E nós estamos falando da felicidade que se contrapõe, se coloca em oposição ao que aqueles que ainda não pertencem ao Senhor chamam de felicidade. Enquanto a felicidade de homens desse mundo está em estarem bem em si mesmos, satisfeitos com eles mesmos. Não é assim? Encontre alguém nesse mundo que não está bem consigo mesmo. Encontre alguém desse mundo que não se satisfaz em si mesmo. Ele não tem nenhum tipo de esboço, de caricatura de felicidade. Porque é assim que eles estão tentando se encontrarem ou serem felizes, satisfazendo-se em si mesmos. É o homem voltando para o homem. É o homem voltando para ele mesmo. É o homem dando um giro e encontrando a si mesmo. Mas o caminho da felicidade não é um girar para nós, é girar de nós para Deus. É nele. A felicidade dos filhos de Deus está em Deus ser glorificado e em desfrutarmos dele eternamente. A felicidade do homem está em Deus ser glorificado. Glorificar a Deus e desfrutar de Deus só começa a ser uma realidade à medida em que nós ouvimos o que Ele tem a nos dizer. Por isso Salomão está dizendo: se você ouvir o que Deus diz, você vai encontrar o que é bom. Se você confiar nele, você será feliz. Nós vamos conhecendo mais e mais, passo a passo, à medida em que nós colocamos o nosso coração nisso. E a cada passo que nós damos nessa direção, nós vamos experimentando a alegria de andar com o nosso Deus. Você tem tido a alegria de andar com Deus? Isso alegra o seu coração? Você precisa cultivar a alegria de andar com Ele, prazer em Deus, um constante mover de si mesmo para Ele, nunca movendo-se para você mesmo, mas saindo de você para Ele, olhando para Ele à medida que nós escutamos o que Ele nos diz em Sua gloriosa palavra. Nós então nos afastamos de nós mesmos. É o contrário, à medida que nós nos afastamos da palavra, nós nos aproximamos de nós.
E quanto mais nós nos aproximamos de nós mesmos, nós deixamos de ouvir a voz dele, nós somos vencidos pela desesperança, nós somos derrotados pela frieza espiritual, o nosso semblante cai, o nosso coração se torna vazio, não há como ser feliz distante do ensino de Deus, longe dele. Abandoná-lo, diz Salomão, é abandonar a confiança nele. Devemos chegar perto dele. Deus nos atrai dia a dia, toda semana, todos os dias da semana, e cada domingo Ele está nos atraindo para Ele, nos chamando para Ele. Todas as vezes que nós estamos ouvindo a Sua palavra, ouvindo a Sua voz, ouvindo o que Ele tem para dizer a nós, Ele está nos chamando para perto dEle. Ele é um pai muito amoroso. Ele ama os seus filhos. Ele é como um pai que, chegando tarde do trabalho, ele traz a comida. Então, ele coloca ali sobre a mesa. Os seus filhinhos estão na expectativa do que o pai trouxe. E sabe o que eu estou pensando aqui agora? Eu estou acessando uma memória que para mim é muito forte, que toca muito dentro de mim. Porque o meu pai, o nosso pai, trabalhava no centro da cidade, morávamos num bairro periférico. E eu e meus irmãos, e eu acredito que a minha mãe também, nós ficávamos muitas vezes na expectativa de ver o nosso pai chegar comecinho da noite, trazendo naquela bicicleta que ele ia e vinha do trabalho, pendurada ali naquela bicicleta ali, ou na caixinha atrás, na garupa, sabe? Alguma coisa que a gente ia comer de noite. O pão, uma coisa, um bolo, um negócio, alguma coisa que ia... E a gente ficava naquela expectativa. E ele tinha uma buzininha assim, engraçadinha, não sei se já lembram disso. Trim, 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 tá? Você passava o dedo assim, trim, trim. Então quando ele chegava lá no portão, fazia aquele trim, 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 a gente já ficava eufórico. Eita! E na grande maioria das vezes ele trazia alguma coisa. A menos que o dia de trabalho não tivesse sido nada bom, então a gente ia se contentar com o que tivesse em casa e pronto, acabou. Sempre tinha alguma coisa, graças a Deus. Mas a gente esperava mais. A gente esperava sempre alguma coisa a mais, né? Criança gosta de alguma coisa a mais, de alguma surpresa. Então, ele entrava, tirava aquelas sacolas, a mãe ajudava, que ele ia para a mesa, e a gente, vapo. Deus é um pai amoroso. Ele ama os seus filhos. Ele coloca sobre a sua mesa a sua comida. E é a melhor comida. A melhor. E nós, como filhinhos, nós devemos nutrir o nosso coração com essa exultação pelo que Ele coloca sobre a mesa. Nós precisamos encher o nosso coração com essa expectativa do que Ele está colocando sobre a mesa para alimentar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Quando Ele põe na mesa, Ele nunca diz para um dos filhos mais teimosos e mais rebeldes de sua casa: você não, você é muito teimoso, você tem teimado demais, você tem me desobedecido demais, você não tem dado ouvidos ao que eu estou falando essa semana toda, e agora você quer comer, você está pensando em chegar. Não, você não. Ele não faz isso. Ele olha para o filho mais teimoso que ele tem na casa dele e ele diz: vem, meu filhinho, venha,
A mesa está posta. Aleluia. Venha e coma o melhor que eu tenho. A felicidade está em sentarmos na mesa do nosso Pai e comermos a comida que Ele nos serve. São sinais, certamente, de um coração que não tem guiado a vida, mas sinais de um coração que tem sido guiado por Deus. Um coração simples, humilde, dependente, e um coração que se apropria do que Deus nos serve como rota da nossa felicidade. Se o nosso coração tem guiado a nossa vida em qualquer área dela, Deus nos chama nesse dia, nessa manhã, para prostrar o nosso coração diante dEle e para que Ele nos guie o coração. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por nos visitar com graça nesse dia. Sustenta a nossa vida. Preserva em nós e cultiva em nós um espírito humilde. E que o nosso coração esteja no Senhor e sejamos felizes assim. Abençoa o teu povo aqui. Cura os enfermos. Restaura o nosso irmão Robério, Senhor. Abençoa, Senhor, os que estão enfermos na tua casa, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.